bem? Mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade a esse nosso primeiro módulo, nosso primeiro nível, chamando de 1.0, porque aqui é um programa, gente, é um programa transformador, tá bom? DUS, Desperte o Seu Superior 3.0. E agora nós vamos focar na dimensão da identidade, tá bom? Que é aquela seguinte pergunta: quem eu sou? Você sabe quem você é? Eu estou mostrando para você aqui a dimensão química, a dimensão genética, passando pela inteligência emocional. E quando se trata de perguntar quem eu sou, é muito mais expansível, então já aumenta o nível. Será que o ser humano sabe quem ele é? Há muitos anos vamos vem se perguntando quem eu sou, quem somos nós. Evoluímos, de onde nós viemos? Viemos das galáxias, viemos daqui do próprio planeta, somos seres espirituais, para onde nós iremos? E a pergunta de identidade é muito importante. Olha só, nós estamos no mundo digital, tá bom? A evolução digital, a inteligência artificial. E quando se trata de pensar na parte digital, você sabe que o dígito é algo que nos distingue, a nossa memória digital, ou seja, também nós temos as digitais no nosso dedo, é aquilo que é bem singular. Então, para você desenvolver a sua identidade, precisa esmero, precisa uma busca constante. Porque, gente, na construção da nossa personalidade, quando é que nós começamos a herdar nossos caracteres? Genético. DNA do pai, DNA da mãe. Depois nós vamos herdando os caracteres emocionais e comportamentais. E aqui é preciso entender o seguinte: enquanto você não toma consciência dessas heranças, você vai vivendo repetições de padrões comportamentais. Tem pessoas que ainda estão vivendo a vida do pai, vivendo a vida da mãe, vivendo a vida familiar pregressa. Por quê? Aquela pessoa só aprendeu a repetir padrões. Sabe uma criança que você diz A, ela diz A, B. Então, olha só, a construção da identidade, que é a construção da formação de fato da personalidade, de fato começa com o primeiro passo, que é perceber quem são os nossos genitores, os nossos pais. No caso daquelas pessoas que não conheceram seus pais, quem foram seus educadores. As primeiras pessoas que nós tivemos contato na nossa vida foi que formaram a nossa identidade. Ou melhor, formaram as primeiras impressões, tá bom? Então, aquelas pessoas que conviveram com você de 0 a 6 anos e depois de 6 a 12 anos, marcou profundamente você, tá bom? Você assimilou consciente e inconscientemente a sua personalidade. Então é fundamental que você entenda isso a primeira etapa. A nossa criança inferior, ou melhor, a nossa criança na parte da infância foi que assimilou tudo isso. Então nós temos uma criança, que é a fase infantil, que nós vivemos, que nós herdamos caracteres. Olha só, genéticos, emocionais e comportamentais. E aqui, gente, para você saber quem você é, olha, você tem que se identificar. Identificar o que é que você tem que pertence ao seu pai. Ou melhor, o que é que pertence ao seu pai que está em você. Você se parece mais com o seu pai ou com a sua mãe? Fazendo essa pergunta a algumas pessoas, eu notei que tem pessoas que percebem e ao mesmo tempo não percebem isto. Ou seja, tem pessoas que dizem: eu pareço com meu pai, eu pareço com minha mãe. E vem a seguinte pergunta: você consegue identificar que você pertence e parece com ambos? E aí acontece uma seleção, muitas das vezes um inconsciente, uma decisão de você não querer reconhecer o que você tem do seu pai e o que você tem da sua mãe. Por que isso acontece? Olha só, inteligência emocional também dentro da identidade. Se muitas das vezes você na sua infância teve um momento de chateação com seu pai, você foi abandonado por ele, para sua mãe, você quer dizer que não quer reconhecer o que há no seu pai e que está em você. Se você teve uma relação bonita com a sua mãe, você vai dizer: não, eu pareço mais com a minha mãe. Só que para a sua transformação, quer você julgue de início, bom ou ruim, para o seu crescimento e desenvolvimento da identidade, você tem que identificar. Olha aí, identidade e identificação. Você tem que perceber, quer coisas que você julga, olha, falou que você julga, tá bom? Em um primeiro momento, positiva ou negativa do seu pai, você precisa reconhecer em você. Quer coisa positiva ou que você julga negativa da sua mãe, você precisa reconhecer, porque é pela identificação que você vai fazendo junção. Quando você volta na história e você tem um lapso nesta memória de reconhecimento, você não consegue construir a sua identidade, ok? Então você se pergunta agora: você sabe o que em você herdou do seu pai, tá bom? E você herdou da sua mãe? Por quê, gente? Pai e mãe é a primeira figura de homem e mulher que nós entramos em contato. É fundamental isso, que é o nosso lado masculino feminino, essa junção. Então é preciso que você entenda que lá naquele inconsciente, aquele gravador que eu disse para vocês que não tem off, está sempre ligado, assimilou tudo isso.
tá bom? Então isso aqui é até para você curar inteligência emocional e identidade. Para você se curar, você tem que passar por uma fase de aceitação. Pode ser que você não goste do seu pai, tá bom? Talvez você não queira se identificar com ele, tá bom? Mas para o seu trabalho de transformação, você vai ter que fazer uma anamnese. O que é anamnese? Uma volta pregressa à sua história, ao seu passado. E lá perceber, olha, quantos comportamentos, quantos gestos você tem que herdou do seu pai e da sua mãe. Quantos gestos nós temos, até movimentos de boca, olhos, mãos, que está lá, que é do nosso pai e da nossa mãe, aquele mesmo jeitinho, tá certo? Então vem a construção da identidade. Então o primeiro passo é você perceber que você herdou de seu pai e de sua mãe, herdou dos seus primeiros educadores esses movimentos genéticos, comportamentais e emocional. Aí você faz conexão. Pô, se você apenas quer se identificar com a sua mãe, fica uma lacuna. Se você apenas quer se identificar com o seu pai, gera uma lacuna. Se você não quer se identificar primeiro com todas as pessoas que estão ao seu redor para depois fazer a identidade, que aí sim vem, digamos, entre aspas, a purificação. Onde você fala, apesar de eu ter isto do meu pai, apesar de ele ter estas ideias, eu agora quero construir uma ideia própria, um pensamento próprio. Mas lembre-se, de base, começa aceitando a nossa história, a nossa evolução. Você aceita a sua história? Você aceita de onde você veio? Você aceita de onde você saiu? E aqui, gente, olha só, não é verdade que quem nasce em berço de ouro fica em berço de ouro, tá bom? Não é verdade que quem nasce em um lugar simples ou uma vez em um berço de madeira ele não possa ser transformado. Porque essa é a lei do determinismo, tá bom? Aqui no Desperte Ser Superior, nós não acreditamos, eu não acredito, a filosofia do Espírito não aceita determinismo. Sim, tem coisas que são determinantes. Agora, determinismo é dizer que nada pode ser mudado. E aí? Você acredita que é tudo maktub? Está escrito tinha que ser assim, não pode mais ser mudado? Não. Você tem que perceber que, olha só, você pode ter autoconsciência, aí desenvolve a autoconsciência de quem você foi e do que você pode ser. E aí vai vir o quê? A sensibilidade consciente para gerar liberdade, para você gerar uma outra resposta. É muito importante perceber isso, porque muitas das vezes uma pessoa diz assim, eu fui assim porque meu pai foi assim. Eu me tornei um cachaceiro porque meu pai foi cachaceiro. Eu me tornei pobre porque meu pai foi pobre. Não, está provado cientificamente que nem sempre filho de peixe, peixinho é. Porque nós temos algo chamado, que eu vou falar para você lá no terceiro módulo, já no alto nível, sobre livre-arbítrio. O poder da decisão juntando com autorresponsabilidade, tá bom, gente? Então, olha só. Aí é você se conhecendo, você conhecendo a tua história, né? Genética, emocional, comportamental, percebendo a sua gênese, né? Lá do seu pai, da sua mãe, que começa a formação da nossa personalidade. E aí, quando a gente chega, às vezes, a certa idade, 20, 30, 40 anos, nós temos que fazer essa anamnese. A nossa criança ferida tá lá. O que é a criança ferida? É tudo aquilo que não foi bem entendido, bem compreendido. Gente, olha cá, olha pra mim com sinceridade. Na lei da psicologia diz o seguinte, não é tanto o fato que vale, mas é o que você entendeu dos fatos. Tá certo? O fato em si, ele é importante, mas o poder mesmo está como você sente, como você interpreta aquele fato, tá bom? Porque você olha para o mesmo objeto, para a mesma reação e pode ter N compreensões, N percepções. Então, como é que você entendeu a pobreza da sua mãe? Como você entendeu a pobreza do seu pai? Porque aquele afeto que seu pai não lhe deu, você julga como é uma pessoa ruim? Ou se você investiga a história dele, vai perceber que talvez o seu pai também não recebeu afeto o suficiente, que a sua mãe talvez não foi tão afetuosa com você, porque ela também carregou essa dor, esse sofrimento. Mas ainda assim não justifica que seu pai e sua mãe continuem assim da mesma forma, nem você. Nós precisamos entender que seres históricos não é ser determinante. A lei do livre-arbítrio é a lei da possibilidade. E depois nós vamos falar mais sobre isso. Continuando, na identidade, fundamental é você perceber a sua digital. O que é a sua digital? É aquilo que ninguém mais tem, é a sua marca singular. A identidade é aquilo que você diz, eu sou parecido, mas irrepetível. Né? Eu sou semelhante, mas sou único. A unicidade de cada pessoa. Gente, isto é maravilhoso. Olha só, nós estamos caminhando para mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Sabia? Estamos caminhando nessa lei, né? Passamos de 7 bilhões, mas imagine aí que coisa maravilhosa, maravilha pessoal. Quando eu digo para você maravilha pessoal, é para dizer que você, enquanto pessoa, é uma maravilha. Você é irrepetível. Foram criados milhões e bilhões de homens neste planeta, foram criados bilhões e bilhões de mulheres, mas ninguém é você.
Pode ser parecido, né? Volta e meia a gente vai ver traços, porque nós somos seres de padrões, tá bom? Quando você começa a estudar padrões, você começa a perceber algo, e você diz, fulano pertence àquele grupo, o grupo dos intelectuais pensa assim, o grupo dos jogadores pensam assim, eles agem assim. Mas dentro da espécie, aqui lembre, dentro da espécie do seu grupo, você é uma espécime. O que é um espécime? Você também é indivíduo. Então, você dentro da coletividade, você tem o que é parecido do coletivo, mas você também tem o que é individual, que faz essa marca digital para você. Digital, aquilo que ninguém é capaz de fazer como você. Isso não significa que você seja insubstituível, mas para que você perceba esta maravilha. Você é único. Você pode fazer a coisa de uma forma única, percebendo aquilo que é muito próprio seu. Isto é a busca da identidade, mas é também uma construção. Maravilha? É uma construção onde você vai considerar a tua história. O lado histórico-emocional é fundamental. Quantas pessoas às vezes querem negar a sua história, não é? Quantas pessoas fogem da sua história? Tem medo de dizer que é simples, que é pobre, que é rico, seja o que for. Tem medo de dizer quem ele é. Isso às vezes não é fácil, porque nós vivemos às vezes na savana. Olha o homem lá que tinha que sobreviver, caçador, coletor, não é? Garantir a coisa para a prole. Nós temos medo de nos revelar. E aqui vai outra coisa fundamental para você. Gente, ó, estudar coisas, estudar matéria no laboratório é diferente de conhecer pessoas. Porque, olha só, presta atenção que aqui vai um conteúdo top das galáxias para você. As pessoas são diferentes de matérias e coisas. Por quê? A gente vai estudar um fenômeno material, a gente disseca, a gente olha, ela tá paradinha ali, você vai vendo o fenômeno e o padrão. Qual é a diferença? Qual é a diferença para conhecer pessoas? Olha só, a gente pode conhecer as pessoas por inferência, por estudo de padrão, de psicologia, de filosofia, mas tem uma coisa que as pessoas podem fazer. Umas vezes que ela tem o livre-arbítrio, ela pode não se revelar. Elas podem mentir para si mesmo, e mentindo para si mesmo, mente para as pessoas. Porque quando você está vivendo com as pessoas, olha só, se ela não quiser revelar a identidade dela, não há sistema de inteligência que possa fazer isso. Ele vai burlar. Claro, um mais nível, outro não. Certinho, pessoal? Então, revelação é a palavra para uma pessoa. Às vezes nos casais, na vida do dia a dia, dizem assim, eu convivo com fulano mais de 10, 20 anos e não sei quem ela é. E a pessoa fica assim, tremenda, é mesmo? Porque você pode habitar no mesmo teto com uma pessoa 10, 20 anos, mas se dentro daquela pessoa não houve o propósito, olha só, de se revelar fica difícil. Por mais que você tenha a sua capacidade psicológica, mas você tenha a sua filosofia e deve fazer isso, nós devemos nos interessar um pelo outro, colocar todas as ferramentas para descobrir quem o outro é, porque o ser humano tem fome de conhecimento, tem fome de relacionamento, a gente gostaria de saber quem de fato o outro é. Mas presta atenção, está na sua mão, no seu poder dizer quem você é. Não deixe as pessoas dizer quem você é. Não deixe o sistema dizer quem você é. Diga você mesmo na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Porque esse segredo também faz parte da nossa vida, né? Nós somos um mistério, aquele mistério da física quântica lá, onde os átomos já não se... Melhor, as partículas subatômicas, os cientistas olham e de repente o que era onda vira elétron, o que era elétron vira onda, tem tudo a ver com esse mundo moderno que nós estamos vivendo. O que é acontecendo? Está vindo um novo paradigma, existe um novo mundo surgindo aí, depois da descoberta da corrida espacial, sideral, física quântica, não é? Mundo digital, a inteligência artificial, o mundo se abre, por isso eu estou falando com vocês aqui de adaptação também, para a gente se adaptar e poder sobreviver. Você precisa se deixar modelar também pela nova condição. Faltando, então, revelação. Então a minha pergunta para você é a seguinte, você é uma pessoa que costuma se revelar para quem você ama? Você se deixa conhecer pelas pessoas que te buscam? Esse aqui é o segredo da identidade. Quem é você? Quem você é? Você olha para dentro de você e capta a tua história emocional, o teu histórico, e depois diz quem você é. Agora, você tem que dizer, porque qualquer pessoa pode fazer uma observação muito superficial, tá bom? A minha mente pode pensar o que é a mente do outro, mas só a mente própria do outro pode dizer quem ele é. Que segredo é que cada um carrega? Isso é muito importante. Isso aqui é preciso dialogar bastante, porque senão tem pessoas que uma vez sendo observado, fica com medo, não tem capacidade de dizer quem ele é, porque pensa que aquelas informações serão usadas pela manipulação. E muitas das vezes sim, e muitas das vezes não é? Nós vivemos em um mundo também onde guardar os dados, a preservação de dados é muito importante. As pessoas podem usar as nossas informações, a informação sobre nós mesmos para manipular. Mas, pelo menos naquele grupo, na sua tribo, na sua família, isso também é inteligência emocional, que é a inteligência do relacionamento, você tem que ter 2 ou 3 pessoas para você se revelar, dizer quem você é. É impossível
impossível o ser humano ser feliz se você não tiver alguém que você ama, tá bom? Um amigo, um pai, uma mãe, onde a sua identidade precisa ser apresentada, independente da sua opção sexual, política, religiosa, porque o ser humano também é carente da verdade. A verdade sobre si é muito importante. Agora eu estou te mostrando que a diferença entre conhecer matéria subatômica, química, estudar matéria, estudar o animal, é que o ser humano tem um poder de negar a si mesmo, o poder de mentir, um poder de não se revelar, e é um problema ético, não é? Que não diz o preto, o pobre, o rico, né? O religioso, tudo isso pode ser apenas uma camuflagem. A pessoa não tiver esse desejo de ser verdadeiro, não adianta, né? Todos os sistemas só irão contribuir para você não dizer quem você é. Estão percebendo o caminho da busca da personalidade e da identidade que começa na nossa infância, o padrão que nós herdamos dos nossos genitores, dos nossos educadores, especialmente pai e mãe, que foi o primeiro homem e a primeira mulher que nós conhecemos, tá bom, gente? É claro que pode ter algumas exceções, mas se a pessoa nunca conheceu, como eu disse, se ele não conhecer de fato o seu pai biológico, sua mãe biológica, ele vai ser influenciado pela proximidade daquelas pessoas que ele conviveu, tá bom? Se ele foi muito solitário, se ele não foi amado, se ele não foi compreendido, tudo isso vai influenciar. Então, nesse primeiro módulo, eu estou falando para você desse primeiro passo da identidade a partir da infância. Então, se interesse pela criança que você é. Se interesse pela criança que está dentro de você e faça uma investigação para você desenvolver o quê? Autoconsciência, você desenvolver liberdade e desenvolver identidade, que esse programa aqui quer trazer para você. Quer trazer autoconsciência. O que é autoconsciência? É a sua consciência. Não é a consciência do seu pai, não é a consciência da sua mãe. O ser humano modifica quando ele toma consciência. Aquela matéria inerte, estática, tá bom? Começa a pensar sobre si, pensar em si mesmo, uma consciência bem singular. E aí você desenvolve a autoconsciência, e aí você vai ter o poder de o quê? No estímulo-resposta, não reagir como sempre reagiu, não reagir como todo mundo reagiu, se posicionar com uma certa liberdade. Se você treinar, treinando, você se torna real. Se você treina, você chega onde você quer chegar. Você se torna essa pessoa capaz de vivenciar o teu pensamento original. É buscando esta verdade sobre você mesmo que você pode transcender, certinho? Mas lembre-se, não faça uma fuga. Eu vou falar para você mais na frente, dando spoiler lá no nosso segundo módulo, né? Nosso segundo nível, sobre 3 reações que costumam ter as personalidades, tá bom? Vou falar e vou adiantar um pouquinho para vocês, tá bom? Fuga, associação ou contra-ataque. Tem pessoas que só fica sempre na defesa, tem pessoas que se juntam, se alia e tem pessoas que ficam agressivas no contrário. Nós vamos ter liberdade para você perceber um pouco como você continua a reagir. Isso é fundamental, mas isso está na base da nossa educação infantil. E aqui, como eu lhe disse, você precisa assumir. Também não é porque você era criança que você tem que dizer que tudo que aconteceu foi culpa dos seus pais, que tudo que aconteceu foi culpa da sociedade. Sim e não. É fazendo inferência, fazendo autoconsciência que você vai deliberando, vai conhecendo, vai assumindo alguns riscos, vai assumindo alguns posicionamentos e ao mesmo tempo vai percebendo entre o sistema social, político, religioso, intelectual, tudo que fez com que você não pudesse ser você mesmo, mas depois que você começa a ter consciência, você dispara para ser você mesmo, construindo a identidade. Senão a gente vai justificar tudo, não é? Dizendo que você hoje não é melhor, porque ninguém lhe ajudou, porque o sistema não contribuiu, porque você não teve a oportunidade. Estamos chegando em uma era em que o ser humano, através do autoconhecimento, da informação, de uma busca constante de autodesenvolvimento, que é este programa aqui que eu trago para você, autodesenvolvimento humano e espiritual, dá condições a você para refletir, para pensar, sentir e agir. Tá bom, gente? Essas 3 leis é importante, ó. Pensar, sentir e agir. Não adianta pensar. Muito pensamento não adianta, não é? A gente não pode só pensar. Depois nós temos que sentir. Nós somos seres emocionais. Sentimos o que pensamos, pensamos o que sentimos e tem que partir para a ação. Qualquer sabedoria não praticada, melhor, não é sabedoria, tá bom? Muita ciência sem prática não se torna sabedoria. Pensar, sentir e agir é a 3ª lei, mais uma vez mostrando para você. Esse número 3 aqui, gente, para nós, para mim, é mágico, não é? Essa 3ª lei, pensar, sentir, agir, o começo, meio e fim, tá bom? E você vai perceber que na matéria sempre o 3 aparece, os nêutrons, os elétrons, nas partículas subatômicas, vai formando essa nossa condição. Depois eu vou falar de gestão do tempo para você dividir o seu tempo em 3 passos, tá bom? Ok? Vou estar lá desse modo que você vai se autoconstruindo, você vai se percebendo, você vai se conhecendo. Gente, se conhecer coisas é bom,
Conhecer coisas é maravilhoso, conhecer a si mesmo é esplêndido, é maravilhoso. Já dizia o filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo, o oráculo de Delfo, o autoconhecimento, não é? Jesus vai dizer uma frase muito importante, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida, não é? A gente pode aplicar, olha só, se ganhar o mundo inteiro e perder a vida é ruim, na base do cognitivo, conhecer todas as coisas e não conhecer a si mesmo também não adianta nada. E olha só, que mensagem legal, você não é coisa, tá bom? Você não é coisa, você é pessoa. A pessoa tem uma identidade. As coisas são padrões formados pela própria natureza, padrões de ações e reações. Você é pessoa. Você tem que se dar conta disso. E uma pessoa tem liberdade de gozar a sua identidade, de fazer as suas ações acontecer por atitude própria. Ser livre, capaz de ser você mesmo. Eu diria, contraditoriamente, nós somos condenados a ser livre. Disse Sartre um dia. Condenado a ser livre. Gente, ser livre não é fácil, tá bom? É querer assumir os seus atos. Quando você erra, é bom dizer que foi o pai e a mãe. Tem gente que não quer ser condenada a ser livre e vive a condenação para sempre. Então, vamos assumir a nossa identidade passo a passo aqui nesse programa. É uma filosofia, é um programa para você evoluir. E aqui, sucesso pra gente é sinônimo de evolução. Tá se sentindo evoluindo nesse curso? Maravilha, tá tendo sucesso. Não tá se sentindo ainda? Calma, espera um pouco que mais conteúdo, mais pensamento, mais sentimento exigindo decisão para você permanecer na evolução. Vamos evoluindo, crescendo, formando a nossa personalidade com ênfase em neurociência. Esse curso, essa marca para você. Lembre-se sempre, ser superior não é ser superior ao alheio, ao outro. É você querer a sua próxima versão, é você melhorar a partir de si mesmo. E a humildade é uma marca. Humus é você saber que você é humano, que você tem pontos fortes e fracos, que você é terra, que você é solo, mas de repente essa chuva cai de conhecimento nas suas mãos com esse curso que você adquiriu para crescer. Passo a passo você vai evoluindo neste crescimento, tá bom? Então a sua identidade não está lá naquela carteirinha que vai lá, que fazem para nós, que bota os números lá. Não somos mais do que número. A sua identidade está escondida no seu coração, lá no recôndito da sua memória e na sua mente. Gente, isso não é maravilhoso? Isso é fantástico, que vai nos distinguindo dos animais primários, dos animais primitivos. Mas nunca esqueça, você também é animal. Não adianta você querer ser uma pessoa hétera espiritual se você não admitir essa parte instintiva, que é fundamental. Na educação, houve muito tempo uma dicotomia entre corpo e alma, mente e espírito, né? Dividiram, mas agora nós queremos uma visão holística. Nós queremos uma visão integral, onde o homem possa ser olhado de diversos campos, não é? Numa visão, eu diria, 3D, tá bom? Uma visão 3D, corpo, mente e espírito, onde nós vamos criando a nossa condição de sermos quem nós somos. Isso é fundamental. O mundo quântico está aí, a liberdade religiosa está aí, a dimensão artificial está aí, mas a dimensão real do ser humano que pode se abrir para o seu crescimento. Então vamos cada vez mais compreender, primeiro, quem nós somos e depois o que nós podemos fazer e o que nós podemos ter, tá bom? Vou falar para você da lei da pirâmide, que são 3 também. Primeiro, nós temos que ter a pirâmide do ser, aponta quem você é, depois o que você faz, depois o que você tem. O que acontece com muitas pessoas? Muitas pessoas primeiro pensam que ele é o que ele tem e muitos setores da sociedade, aqui eu falo setor para não generalizar, olha para o outro a partir do que ele tem. Isso é um fenômeno, você pode conviver. Até mesmo você acha que você é lá o que você tem, o seu sapato, a sua roupa. Olha só, ter é importante, mas a primeira pirâmide é a pirâmide do ser. Quem é você? Depois é o que você faz, é fundamental. Ninguém vai ficar sendo sem fazer, tá bom? A lei do ser, do fazer, depois do ter. Gente, essa pirâmide invertida causa um mal muito grande na nossa vivência, na nossa relação. Primeiro ser, depois fazer, depois ter, tá bom? Então é claro que você pode chegar em um lugar que as pessoas vão ver o que você tem, isso é bom, você brinca, seu hobby, você sabe o que você tem, as suas condições, mas depois você tem que mostrar o que você é capaz de fazer, o seu resultado. Maravilha? Mas tem algo que é oculto, que talvez só quem lhe ama sabe e que você pode revelar. Lembre-se da identidade, que é quem você é. Afinal, quem nós somos é o que importa, tá certo? Mais do que o que nós fazemos e que nós temos. É claro que no ambiente profissional, no mercado, o que vale a pena também é ter e fazer. Mas lembre-se, nós não somos só homem do mercado, nós ainda somos o homem da savana, somos o homem do planeta e somos destinados a algo muito misterioso que a humanidade ainda está descobrindo, assim como se está descobrindo novas galáxias, tá bom? Assim como está descobrindo novos planetas, assim como também está descobrindo no espaço sideral vários sistemas espaciais. Mas a gente não quer só avançar para o espaço sideral, nós temos que avançar para o espaço interno, os dois, tá bom? Porque a humanidade é integral, mas você está avançando para dentro?
Você está sabendo quem você é? Você está construindo a sua identidade passo a passo? Acredito que se você adquiriu esse curso agora, você já está fazendo isso. Você já está percebendo que esse curso traz para você, passo a passo, evoluindo, ferramenta que pode ser utilizada, depende de você, para o seu autodesenvolvimento, o seu autoequilíbrio e a sua identidade passo a passo. Eu espero que cada vez mais você vá reservando nesse momento um ponto de reflexão, um ponto quântico, um ponto de buscar a seguinte pergunta: eu hoje sou eu mesmo? Ou eu ainda sou o que os outros querem que eu seja? Eu sou o que meu pai pensou que eu era? Eu sou o que minha mãe pensou que eu era? Eu sou eu mesmo? Se você começa a fazer essa interrogação, você começa a evoluir. Mais do que grandes respostas, nós estamos aqui para fazer grandes perguntas, perguntas profundas para si mesmo, tá bom? Respostas batidas, respostas repetidas não ajudam no nosso crescimento. Mas se fazemos perguntas singulares, o que, o porquê, para onde, nós vamos se transformando. E é isso que eu estou aqui com você, colocando esse conhecimento nas suas mãos, influindo para que você possa, com a sua mente, tornar cada vez uma mente mais potente, evoluindo passo a passo a cada instante. E por fim, eu queria dizer uma coisa para você. Olha só, quando você começa a olhar para você mesmo, cuidar de você mesmo, você não perde tempo olhando para a vida das outras pessoas. Tá bom? Eu falei não perde tempo. Quando eu falo não perde tempo, olhar no sentido negativo. É muito importante que no autoconhecimento você estabeleça tempo para olhar para dentro de si. Senão você perde a sua identidade porque você foca externamente. Então, cuidando da sua vida, cuidando de você mesmo, você pode oferecer para o outro o que há de melhor. Que princípio é esse? É o princípio da introspecção, para depois você fazer uma extroversão. Lembre-se que agora eu vou só lembrar você mais do que um, você é 3. Estranho, né? No plural é 3, porque são 3. Mas para dizer da unidade, você é uma síntese do passado, do presente e uma projeção para o futuro, tá bom? Olha o 3 tempos aí, presente, passado e futuro. Você recolhe informações do passado, lembra? Infância. Você olha para você quem é, mas você também já vai vivendo uma projeção. Vai projeção do futuro. Olha o 3 em 1. Então você já pode começar a perceber, nossa, eu sou 3 em 1? Sim, uma unidade de 3 em 1. Passado, presente e futuro. Mesmo sabendo que o passado só está na memória, mas a memória já influi, já influencia. Presente, o aqui e o agora, e eu vou falar para vocês depois da lei do presente, tá bom? Essa terça lei presente, passado e futuro que está no interagindo. Mas também você já é seus sonhos, tá bom, gente? Você também já é seu sonho. E vai uma pergunta para você: alguém matou seu sonho? Então, continuando, então você também já é os seus sonhos. Eu fiz a pergunta: você deixou alguém matar seu sonho ou você matou o seu sonho? O sonho está ligado ao futuro. Desperte o Superior aqui é um programa que lança você para o futuro. Lembra? Você mesmo vai sendo o seu ancestral, você já vai projetando o seu futuro a cada momento. Então, olha só, gente. Primeira coisa, a condição para você acreditar no sonho é você mesmo. Ninguém pode querer que o outro acredite no sonho se você mesmo não acreditar em você e nos seus sonhos. Vamos começar. O sonho ele fica invisível. Nós temos uma área no cérebro chamada lobo occipital, que é a área da imagem. O sonho ele trabalha muito com a imagem. Agora eu te pergunto, alguém pode ver o que o seu cérebro está sonhando? Não. Você é o primeiro a ver as suas imagens. E aqui, lembra, a visão de futuro é sua. A visão está aqui dentro da sua mente. Então você tem que ser o primeiro a acreditar. Tem gente que fica chorando porque o outro não está acreditando no seu sonho. Você vai falando, ninguém tem que acreditar de primeira instância no seu sonho. Ninguém! É uma lei contrária. Você é o primeiro. Agora, se você não tem autoconfiança, se você não acredita primeiro no seu sonho, como você vai querer que as pessoas acreditem? Ninguém é bobo. Se ainda sonho, tá bom? Aí sim, depois que você ganha liberdade de ação, quando o seu sonho começa a ser construído, você vai ver um amigo dizendo, oh, que legal. E você também vai escolher se ele lhe acompanha ou não. Mas lembre-se, a primeira lei que você tem que fazer é você mesmo acreditar nos seus sonhos. Se você começar a dizer com uma voz interna, meu sonho é maluco, meu sonho é doido, eu não acredito, você está se ferindo, você está desistindo de você. Então o sonho está aí para você, na sua identidade, acreditar, porque você tem que se tornar quem você é, não é o outro que deve acreditar em você primeiro. Aí sim, quando você olha para internamente essas imagens, não é? Que pode aparecer em forma de sonho, pode aparecer em forma de reflexo, de entendimento, aí você vai pegando o seu sonho e vai transformando ele em ação, tirando da mente e colocando na prática, e na prática voltando para a sua mente. Isso é fundamental, tem pessoas que se perdem. Às vezes você poderia viver a vida dos sonhos, não é a vida só da questão financeira, não é só a questão dos paraísos externos, mas o sonho de ser você mesmo. Tem coisa melhor do que você ser uma pessoa de identidade? Gente, nós carecemos disso.
As pessoas às vezes são confusas, as pessoas não sabem quem elas são, as pessoas não sabem para quem estão aí. Então é fundamental e isso é uma riqueza impagável. Aí sim, quando você sabe quem você é, você passa a fazer a partir do que você é e você passa a ter o que você merece, que é a crença de merecimento, tá bom? Crenças são fundamentais para o seu crescimento. E essa crença, ela também foi de uma herança dos nossos ancestrais, dos nossos pais, não é? Tem heranças coletivas que já vêm lá desde a savana, desde o homem australopiteco, neandertal, que vem acreditando em certas coisas. E depois tem você mesmo com as suas próprias crenças. Você passa a pensar e a sentir por você mesmo. De repente você tem medo do que não deveria ter e deixa de ter medo no que você deveria ter. Isso influencia a sua mente. Mas é você que vai sendo responsável por tudo aquilo que você também está criando na sua mente, que é a dimensão da criatividade, tá bom, gente? Nós temos uma mente poderosa, capaz de criar muita coisa para a nossa vida. E o que você cria na sua mente fica registrado, o que você cria na sua mente fica lá na sua memória e isso vai trabalhando o seu ser e a sua conquista a cada instante. Observe que nós estamos evoluindo, tá bom? A própria lei da evolução está aqui com você, falando que você primeiro é desse ponto quântico, depois você cria a capacidade de ter sensibilidade, depois você cria a capacidade de ter diversidade, depois complexidade, depois você tem sensibilidade, você faz a condutibilidade e você responde. Então, aos pouquinhos, eu te pergunto, você está preparado para a sua próxima versão, para a sua próxima transformação, que você é altamente responsável? Vamos crescendo, amadurecendo, sendo superior a nós mesmos, dizendo para o nosso eu inferior, eu não te julgo, eu não te condeno, mas você pode ser muito mais, ofertar muito mais do que você pode, do que você tem. Maravilha? Espero que você possa, nesse módulo que está sendo concluído nesse momento, compreender que a sua vida pode ser sempre melhor. Muito bem, pessoal, estamos finalizando esse nosso primeiro módulo e você acompanhou todo esse desenvolvimento para o seu crescimento pessoal, construindo a sua personalidade, construindo a sua identidade. Autoconsciência, liberdade, personalidade com a sua própria identidade. Aguardo o nosso próximo módulo. Maravilha!